Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em 2 Tessalonicenses. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Um chamado à vida cristã. O apóstolo Paulo, nesta oração, nos mostra os fundamentos da prática, a saber, o que significa viver pela fé na graça futura e como a fé na graça futura se torna o canal do poder de Deus em nossa vida. Primeiro, o chamado de Deus, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Versículo número 11. Esse chamado é o nosso glorioso destino no reino e na glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Versículo número 12. Seu chamado é para o reino de Deus e compartilhar a glória de Deus. Em segundo lugar, feito digno do chamado de Deus. Que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Versículo número 11. Ser digno não significa ser merecedor, significa ser adequado, apropriado ou adaptado por causa do valor do outro. Terceiro, o cumprimento da vocação, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade. Versículo número 11. A vida cristã é um chamado com propósito. Temos mente e vontade, e Deus espera que as usemos para o plano e propósito de acordo com a sua vontade. Esses propósitos devem ser cumpridos. Mas como? Cumpridos pelo poder de Deus. Essa é a quarta coisa, pelo poder de Deus. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Versículo número 11. Então, ele as cumpre pelo seu poder, não pelo nosso. Portanto, nosso dever é aproveitar o poder dele. Como? Viver pela fé. Essa é a quinta coisa, pela fé, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e a obra de fé. Quando o propósito de Deus é realizado, torna-se uma obra de fé, porque o meio pela qual recebemos o poder de cumprir o propósito transforma-o em um ato de fé. Assim, o ato, a obra ou a ação é chamado de obra de fé, ou ato de fé, ou ação de fé. A sexta coisa é ver nesse texto é o que o nome de Jesus é glorificado, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Versículo número 12. Quando os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas, pelo seu poder, através da nossa fé, o nome de Jesus é glorificado. Porque Jesus morreu por nós, o poder de Deus agora não é contra nós, mas por nós. Em sétimo lugar, não somente Jesus é glorificado em nós, mas nós somos glorificados nele. O fim
a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele. Versículo número 12. Este é o chamado para o qual estamos sendo feitos dignos e adequados. Finalmente, é segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 12. Tudo foi feito por graça. O poder de Deus que vem a nós, momento a momento, cumprindo nossos propósitos na realização das obras de fé, no poder, é graça de Cristo. Se você é um cristão, esta deve ser a sua vida. Pai de amor e misericórdia, cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em nós glorificado, e nós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.